Um lugar real? Ou algo além? Desde os tempos mais antigos, uma pergunta tem atravessado gerações, despertando curiosidade tanto de estudiosos quanto de pessoas comuns. O Jardim do Éden foi apenas um símbolo espiritual ou um lugar real na Terra? O livro de Gênesis não apresenta o Éden como uma ideia abstrata. Pelo contrário, ele descreve um local específico, com detalhes geográficos surpreendentes. Fala de um jardim plantado por Deus para o lado do Oriente e menciona um rio que se dividia em 4 braços, cada um seguindo um caminho diferente pela terra. Isso não parece apenas simbólico. Parece um mapa. Ao longo dos séculos, exploradores, historiadores e arqueólogos tentaram interpretar essas pistas. Onde existiriam 4 rios que nascem de uma mesma fonte? Como um único rio poderia se dividir dessa forma? E mais importante, será que essa região ainda existe? Alguns acreditam que sim. Outros dizem que o tempo apagou completamente qualquer vestígio. Mas uma coisa é certa: a Bíblia não trata o Éden como um mito vazio. Ela aponta para algo concreto, algo que pode ter feito parte da história real da humanidade. E se isso for verdade, então o maior mistério não é apenas espiritual, é geográfico. E talvez, escondido entre rios antigos, desertos e terras esquecidas, ainda existam pistas esperando para serem descobertas. Você acredita que o Éden foi um lugar real na Terra? Comenta real ou simbólico. Quero ver sua opinião. Os 4 rios e o enigma. O relato bíblico começa a revelar detalhes que intrigam até hoje. Em Gênesis, está escrito que um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. Não eram pequenos riachos, mas rios importantes, com nomes e destinos definidos. Pison, Gion, Tigre, Eufrates. 2 desses nomes ainda ecoam no mundo moderno: o Tigre e o Eufrates, rios que atravessam a região da antiga Mesopotâmia. Essa área, considerada o berço da civilização, sempre chamou a atenção de arqueólogos. Coincidência ou pista direta? Mas o verdadeiro enigma está nos outros 2 rios. Pison e Gion não são identificados com certeza nos mapas atuais. Alguns estudiosos sugerem que eles podem ter desaparecido devido a mudanças climáticas extremas. Outros acreditam que seus nomes foram alterados ao longo das eras, perdidos na evolução das línguas antigas. Há também uma hipótese ainda mais intrigante: esses rios podem ter existido antes de grandes transformações geográficas, talvez antes de eventos como o dilúvio, que teria alterado completamente a superfície da Terra. Se isso for verdade, então estamos tentando encontrar um mapa de um mundo que já não existe mais. E isso muda tudo. Porque talvez o Éden não esteja escondido. Talvez ele pertença a uma terra que já foi transformada. E quanto mais se busca, mais o mistério se aprofunda. Você acha que esses rios ainda existem com outros nomes? Comenta escondidos ou desapareceram. Mesopotâmia, o centro perdido. Se existe um ponto na Terra que mais se aproxima das descrições bíblicas, esse lugar é a antiga região da Mesopotâmia. Conhecida como a Terra entre Rios, ela é cercada justamente pelos rios Tigre e Eufrates, 2 dos 4 mencionados no livro de Gênesis. Hoje, essa área corresponde principalmente ao território do Iraque e partes da Turquia. Mas o que chama a atenção dos estudiosos não é apenas a localização, é o passado dessa terra. Registros arqueológicos indicam que essa região já foi extremamente fértil. Muito antes de se tornar parcialmente árida, era rica em vegetação, água abundante e condições ideais para a vida, exatamente como o Éden é descrito. Alguns pesquisadores acreditam que o jardim poderia ter existido próximo à origem desses rios, talvez em uma área elevada, onde as águas se dividiam naturalmente. Outros sugerem que mudanças geológicas, ao longo de milhares de anos, alteraram completamente o cenário original. Mas há um detalhe que aumenta ainda mais o mistério. Mesmo sendo uma das regiões mais estudadas do mundo, com escavações profundas e descobertas históricas impressionantes, nenhum vestígio direto do Éden foi encontrado. Nada conclusivo. Como se aquele lugar nunca tivesse deixado marcas, ou como se tivesse sido apagado com precisão. E isso levanta uma questão inquietante. Se o Éden esteve ali, por que não há provas claras? Ou será que estamos procurando apenas onde ainda é possível procurar? Você acredita que o Éden ficava nessa região? Comenta Mesopotâmia ou outro lugar. Vamos explorar isso juntos. Mapas antigos e segredos escondidos. Ao longo dos séculos, muito antes da tecnologia moderna, antigos povos já tentavam representar o mundo ao seu redor. E entre esses registros, alguns mapas chamaram a atenção de estudiosos por um detalhe curioso: a tentativa de localizar um lugar de origem, um ponto inicial da humanidade.
Um dos exemplos mais intrigantes é o mapa babilônico do mundo, uma tábua de argila que mostra uma visão antiga da Terra cercada por águas. Embora simbólico, alguns acreditam que ele guarda ecos de tradições muito mais antigas, possivelmente ligadas à memória de um jardim primordial. Outros mapas medievais também posicionavam o paraíso em regiões do Oriente, muitas vezes próximas às áreas onde hoje conhecemos como Oriente Médio. Para esses povos, o Éden não era apenas uma história, era um lugar que existiu em algum ponto da Terra. Mas há um problema. Esses mapas não são precisos como os atuais. Eles misturam geografia com simbolismo, realidade com crença. E isso torna tudo ainda mais enigmático. Estariam eles tentando registrar um lugar real, ou preservar uma memória que já estava se perdendo? Alguns pesquisadores acreditam que esses registros são como fragmentos de um conhecimento antigo, passado de geração em geração, mas que foi sendo distorcido com o tempo. Como um eco distante. E talvez, escondido nesses traços imperfeitos, exista uma pista, não exata, mas suficiente para indicar uma direção. Porque mesmo sem coordenadas claras, todos parecem apontar para o mesmo lugar: o Oriente. Mas por quê? O que havia ali que marcou tanto a memória da humanidade? Você acha que esses mapas antigos guardam pistas reais? Comenta mapas ou simbolismo. Satélites, desertos e rios perdidos. Com o avanço da tecnologia, aquilo que antes dependia apenas de mapas antigos passou a ser analisado de uma forma completamente nova. Hoje, satélites conseguem revelar o que está escondido sob a areia dos desertos, e foi exatamente isso que chamou a atenção de pesquisadores. Imagens de alta precisão começaram a mostrar traços invisíveis a olho nu, antigos leitos de rios soterrados pelo tempo. Linhas profundas sob o solo, indicando que, em algum momento da história, grandes correntes de água passaram por regiões que hoje são completamente secas. Essas descobertas reacenderam uma hipótese poderosa. E se os rios mencionados em Gênesis ainda estiverem lá, apenas enterrados? Alguns estudos identificaram possíveis canais que poderiam estar ligados a antigos sistemas fluviais na região próxima ao Golfo Pérsico. Áreas que hoje são áridas podem ter sido, no passado, extremamente férteis, com água abundante, vegetação e condições ideais para a vida. Quase como um paraíso. Além disso, há indícios de que mudanças climáticas severas e eventos naturais transformaram completamente aquela região ao longo de milhares de anos. O que antes era verde, hoje é seco. O que antes fluía, hoje está oculto. Mas isso levanta uma questão ainda mais intrigante. Se os rios podem desaparecer, o que mais pode ter sido escondido junto com eles? Talvez o Éden não tenha sido destruído. Talvez ele esteja apenas soterrado pela própria história da Terra. E se for assim, estamos mais perto dele do que imaginamos. Você acredita que o Éden pode estar enterrado sob desertos? Comenta soterrado ou não. Um paraíso submerso. À medida que novas descobertas surgem, uma teoria começa a ganhar força entre alguns pesquisadores. E se o Jardim do Éden não estiver escondido na Terra, mas debaixo das águas? Estudos sobre o fim da última era glacial revelam que, há milhares de anos, o nível dos oceanos era muito mais baixo do que hoje. Regiões inteiras que atualmente estão submersas já foram terras secas, férteis e habitáveis. Uma dessas áreas fica próxima ao Golfo Pérsico, justamente onde os rios Tigre e Eufrates desaguam. Alguns cientistas sugerem que essa região já foi um grande vale verde, irrigado por rios e cheio de vida, um cenário que se encaixa surpreendentemente bem com a descrição bíblica do Éden. Com o derretimento das geleiras, o nível do mar subiu, cobrindo lentamente essas terras. O que antes era habitável, desapareceu sob as águas, sem deixar rastros visíveis, sem acesso, sem retorno. E isso levanta uma hipótese inquietante. Se o Éden estava ali, ele pode estar agora completamente submerso, preservado no silêncio do fundo do mar, intocado, esquecido, ou talvez, protegido. Mas existe algo ainda mais intrigante. A Bíblia não diz que o jardim foi destruído, apenas afirma que o acesso foi impedido. Então surge uma dúvida que não quer calar. O que realmente aconteceu com aquele lugar? Você acredita que o Éden está debaixo do mar? Comenta submerso ou na terra. Removido da terra. Depois de explorar desertos, rios desaparecidos e até regiões submersas, uma teoria começa a surgir com mais força, e ela muda completamente a forma de enxergar o Jardim do Éden. E se ele não estiver mais na terra? A Bíblia relata que, após a desobediência, o acesso ao jardim foi bloqueado. Querubins foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida, e uma espada flamejante impedia qualquer tentativa de retorno.
Mas há algo curioso nesse relato. O texto não diz que o jardim foi destruído. Ele diz que o caminho foi guardado. Para alguns estudiosos, isso pode significar que o Éden continuou existindo, mas foi separado do mundo humano. Não apenas escondido geograficamente, mas retirado da realidade acessível. Uma espécie de deslocamento. Não no sentido moderno, mas como uma mudança de estado, como se o Éden tivesse sido preservado em uma dimensão ou condição diferente, fora do alcance da exploração humana. Isso explicaria algo impressionante. Porque, mesmo após séculos de escavações, tecnologias avançadas e estudos intensos, nenhum vestígio direto foi encontrado. Porque talvez não haja mais vestígios físicos para serem encontrados. E isso levanta uma das perguntas mais inquietantes de todas. Se o Éden ainda existe, mas não pode ser acessado, então ele está mais distante do que qualquer lugar na Terra. Ou mais próximo do que imaginamos. Você acredita que o Éden foi removido da Terra? Comenta outra dimensão ou ainda aqui. O que a arqueologia não consegue explicar. Ao longo das últimas décadas, a arqueologia avançou como nunca. Cidades inteiras foram descobertas sob areia, civilizações esquecidas voltaram à luz, e tecnologias modernas revelaram detalhes impressionantes do passado humano. Mas, quando se trata do Jardim do Éden, o silêncio é absoluto. Nenhuma escavação encontrou um local que corresponda perfeitamente à descrição bíblica. Nenhum vestígio direto. Nenhuma confirmação definitiva. E isso é estranho. Porque regiões como a antiga Mesopotâmia já foram exploradas profundamente. Ruínas, inscrições, templos, tudo foi analisado. Ainda assim, não existe nenhum registro claro de um lugar que possa ser identificado como Éden. Para alguns cientistas, isso significa que o jardim nunca existiu fisicamente. Mas para outros, significa exatamente o contrário. Eles argumentam que o nível de detalhe em Gênesis é incomum para um simples mito. Nomes de rios, direções geográficas, descrições específicas, tudo aponta para algo concreto. Então por que não há evidências? Talvez porque estamos procurando com as ferramentas erradas. A arqueologia trabalha com o que pode ser escavado, medido, datado. Mas e se o Éden não puder ser analisado dessa forma? E se ele não deixou rastros, porque nunca foi destinado a ser redescoberto? Essa ausência de provas não encerra o mistério. Ela o intensifica. Porque quanto mais a ciência avança, mais essa pergunta permanece sem resposta. E talvez isso não seja por acaso. Você acha que a ciência um dia vai encontrar o Éden? Comenta sim ou nunca. A pista final escondida na Bíblia. Depois de tantas teorias, mapas, escavações e hipóteses, talvez a pista mais importante sempre tenha estado no mesmo lugar, no próprio texto bíblico. Ao reler o livro de Gênesis com atenção, um detalhe começa a se destacar. O jardim é descrito com elementos físicos, sim, rios, árvores, localização, mas também com algo que nenhuma geografia consegue explicar. A presença direta de Deus. O Éden não era apenas um ponto no mapa. Era um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Onde o ser humano vivia em comunhão plena com o Criador, sem barreiras, sem distância. E talvez seja exatamente isso que muda tudo. Porque quando o homem foi expulso, não perdeu apenas um território, perdeu acesso a essa comunhão. O texto não enfatiza a destruição do lugar, mas a separação. A ruptura. Isso levanta uma interpretação poderosa. O Éden não desapareceu porque era impossível de localizar. Ele desapareceu porque o homem não podia mais permanecer nele. Geograficamente, pode até ter existido em algum ponto da Terra. Mas espiritualmente, ele deixou de ser acessível no momento da queda. E isso explica porque nenhuma busca encontra respostas completas. Porque talvez estejamos tentando localizar com mapas algo que foi perdido em outro nível. E se isso for verdade, então a maior pista não está no solo, está no significado. Você acha que o Éden é mais espiritual do que físico? Comenta espiritual ou real.